Meus amigos, no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito de um lançamento da editora Resistência Cultural. Eles me mandaram de presente o livro, que se chama A Formação da Cidade Cristã. Um livro escrito pelo grande historiador argentino Rubén Calderón Bucher. Esse historiador católico tradicionalista é pai do também famoso padre Álvaro Calderón, né, ligado à Fraternidade São Pio X, que é autor da questão disputada A Candeia debaixo do Alqueire, né, que é bastante conhecida pelos tradicionalistas brasileiros, foi traduzido, né, e é uma questão disputada sobre a autoridade doutrinal do magistério pós-conciliado, magistério posterior ao Concílio Vaticano II. Mas o pai desse sacerdote é um historiador também finíssimo, né? Extremamente habilidoso, muito prolífico, escreveu inúmeras obras, mas que infelizmente é menos conhecido do que seu filho. Essa obra, A Formação da Cidade Cristã, é o segundo volume de uma tetralogia, né? Esses 4 livros vão descrever a história da igreja do ponto de vista, né, católico tradicional, de um fiel católico, que tem a visão de Nosso Senhor Jesus Cristo como o eixo central de toda a história humana, que dá sentido a todos os acontecimentos e que também se torna o ápice da história humana, a partir do qual a igreja se torna também um prolongamento, né, do mistério da encarnação. Então, esse segundo volume, aliás, vai mostrar a ascensão da Santa Igreja. Vai falar sobre os primeiros mártires, sobre a paz da Igreja com Constantino, sobre os pensadores e teólogos da patrística, sobre os grandes santos medievais do início da Idade Média, São Bento, né, o fundador do monarquismo ocidental. Também vai tratar do período de formação mesmo, né, do espírito medieval, né, que é a cidade cristã, né, a cristandade medieval. Vai falar sobre Carlos Magno, né, sobre o Império Carolíngio, a teoria política também, né, o pensamento político na era carolíngia, e vai culminar no século XII, né, que é o período que vai iniciar o terceiro volume dessa obra, dessa tetralogia, que vai falar sobre o apogeu da cidade cristã, né? E o quarto volume fala sobre a sua decadência, ou seja, a decadência da cristandade. E se bem que não seja algo que afeta a igreja enquanto corpo místico de Cristo, ao fim e ao cabo, não deixa de ser uma decadência da própria igreja. O autor tem em mente, como eu já disse, que a história humana tem como eixo central a encarnação do Verbo, né? E é justamente o contato que existe entre o tempo e a eternidade. É o contato que existe entre a história humana, que em si mesma não tem sentido algum, porque as próprias vidas humanas se sucedem de forma descontínua, e aqueles que vivem atualmente jamais conheceram os que viveram em períodos anteriores, né? Nós não temos conhecimento pessoal de nenhum indivíduo que, não sei, viveu a Revolução Francesa ou que viveu o fim do Império Romano. Isso é impossível. Então, existe uma sucessão de gerações, né, que também não são algo fixo, contínuo, mas uma sucessão de vidas humanas que se encontram na eternidade, né? Mas o momento em que a própria eternidade se encontra com a história e confere um sentido a todos os acontecimentos humanos, né? E aqui eu não falo de filosofia da história, né? Não se trata de tentar descrever o conjunto da história como a manifestação de certas leis, né? Como quiseram os historicistas, né? Karl Marx, o mais famoso deles. Não se trata disso, mas da visão do mistério da encarnação. Na verdade, isso é parte do que a igreja sempre creu, né? Que a história humana até da queda de Adão até Nosso Senhor é, na verdade, a história da preparação de Deus, a preparação da providência para a restauração do ser humano, para que as portas do céu fossem novamente abertas para nós. Então,
a história humana adquire um sentido na chamada história sagrada, né? A história do povo hebreu, né? Do povo eleito, e isso vai culminar com a encarnação, né? O nascimento, paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, né? A Igreja Católica, como corpo místico de Cristo, continua esse mistério até o fim dos tempos. Então, até completar-se o número dos eleitos, né, até que o último daqueles que são conhecidos desde a eternidade, né, por Deus, que serão salvos e que participarão com Ele da vida eterna, até que nasça o último desses indivíduos, a história humana continua como um prolongamento desse mistério que, no fundo, é o sentido de toda a história, né? Mas a igreja também, a história da igreja se comporta também dessa forma, né? Tendo um movimento de ascensão e de queda, né? E nós temos, obviamente, bastante claro que o ápice dessa cristandade foi o século XIII, né? Foi o período das catedrais góticas, da escolástica, do grande espírito da cristandade, né? O momento em que os pontífices, os papas, né, tinham uma autoridade real, né, sobre todos os soberanos católicos, sobre os reis, em que o poder temporal se ordenava ao poder espiritual. É o tempo em que houve, o século em que houve a maior quantidade de cruzadas, né? Então, movidas por reis santos como São Luís. Então, é um momento em que a cristandade se encontrava realmente unida, em que ela era o espírito da Europa, né? E justamente esse período, esse ápice da cristandade, foi também já o início da sua decadência, que já se inicia na primeira década do século XIV, com o famoso atentado de Anagni, né? O atentado contra o Papa Bonifácio VIII, né? Movido pelo rei da França, Filipe o Belo, que vai tentar assassiná-lo, na verdade, enviando Nogaret, né? O seu diplomata e ministro, para assassiná-lo com o apoio da família Colonna, família inimiga do Papa Bonifácio VIII, e vai haver essa tentativa de assassinato frustrada, mas que marca já o princípio da queda do poder do papado e, na verdade, de uma rebelião do poder temporal contra o espiritual. O fim desse equilíbrio entre poder temporal e espiritual vai marcar o início da decadência da cidade cristã, né? E nós vemos isso claramente pela necessidade de Bonifácio VIII de afirmar dogmaticamente o que sempre foi a doutrina dos dois gládios, né? Que sempre foi afirmada pela Igreja Católica sem necessidade de uma definição formal, né? Então, a necessidade de afirmar doutrinalmente algo, dogmaticamente, de modo infalível, já mostra que na sociedade essa ideia já estava morta. E era o princípio do espírito da modernidade, né? E aí as revoluções vão se sucedendo. Primeiro nós temos o Renascimento, a repaganização da sociedade, o protestantismo, que quer adorar a Cristo sem a igreja, mais tarde o iluminismo, que quer adorar a Deus sem Cristo, e por fim nós temos o socialismo, que abole o próprio Deus e se torna um culto do próprio homem, né? Essa obra, não só essa obra de Calderón Boucher, mas todos os livros que escreveu. Eu recentemente li a sua obra sobre a Revolução Francesa, também espetacular. Então, recomendo que vocês conheçam esse autor, é fabuloso, né? Vocês que já tiveram contato também com as obras do seu filho, né, do padre Calderón, que conheçam assim um modelo, né, de historiador católico que tem uma visão da teologia da história, do movimento histórico, sem se perder em minúcias, sem se perder em tecnicismos, mas também sem generalizações sociológicas ou mesmo generalizações piedosas que alguns fazem, mas erradas, né, e desonestas. É um modelo de historiador católico. Então, recomendo muito esse livro e parabenizo, né, a editora Resistência Cultural pela iniciativa maravilhosa. O link para vocês adquirirem o livro vai ficar na descrição desse vídeo e espero que façam uma boa leitura.